a gente finalmente conseguiu marcar esse piquenique. Nem fala, porque é sempre você que não pode. Na segunda não pode, na terça não pode, na quarta... Eca, o que é isso no lago? Que horror! E que fedor é esse? Galera, acho que sei o que é e já explico a vocês. Mas vamos sair desse fedor rápido. Ufa, agora já posso falar. Pessoal, acho que aquilo é uma floração de cianobactérias. O quê? As cianobactérias. Essas figurinhas microscópicas existem no nosso planeta há bilhões de anos. Muito antes dos dinossauros. E nunca fizeram mal a ninguém. Até que a poluição gerada por todos nós começou a mexer no que estava quieto. As cianobactérias estão presentes em muitos lugares, mas principalmente em água doce de rios, lagos, lagoas e etc. Quando essas águas são poluídas, a concentração de fósforo e nitrogênio aumenta e as cianobactérias se multiplicam. Mas assim, se multiplicam mesmo. Centenas viram milhões em cada litro d'água. Tá, mas essas flores que você falou, o que tem a ver? Não são flores, Jorge. O nome é floração, que é exatamente isso que a gente tá vendo no lago. Esse excesso de cianobactérias que formam essa massa que a gente vê agora. Por isso que a água tá com essa cor verde estranha e esse mau cheiro? Isso, Flora. Pior que, depois que a água chegou a esse ponto, é muito, mas muito difícil de tratar. Peraí, então quer dizer que essas tais florações de cianobactérias pioram tanto a qualidade da água? Ainda bem que tem muita água no mundo, tanto que a Terra é azul. Não é bem assim, queridinho. A Terra é azul mesmo, porque mais de 3/4 do planeta são cobertos por água. Tem oceanos, rios, lagos, geleiras, neve. Mas só um pouquinho dessa água serve pra gente consumir. Menos de 0,1%. Se a água do mundo todo coubesse numa garrafa PET de 2 litros, a água boa pro nosso consumo caberia só em metade da tampinha. Mal dá pra ver, né? Agora eu fiquei assustado. O planeta tem esse pouquinho de água para consumo. E a gente tem um monte de formas de consumir. Na agricultura, nas indústrias, nos domésticos. Na alimentação, na higiene. Sem água não existiria nem esse suco de laranja na sua mão. Enfim, a nossa sobrevivência depende da água. Todos os seres vivos precisam dela. Isso eu sei. 70% do meu corpo e do seu também é feito de água. E só em falar disso, já fiquei com sede. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem 8 principais bacias hidrográficas. Traduzindo, a gente tem 8 grandes áreas de acúmulo de água doce. A região norte e a centro-oeste são as que mais têm água doce disponível. 80% de toda a água do Brasil está na Amazônia, mas isso não significa na torneira da casa das pessoas. Já o Nordeste e o Sudeste sofrem também, pois tem pouca água para abastecer a população. Por isso as cianobactérias são tão perigosas. Hoje, a gente sabe que elas existem em mais ou menos 150 gêneros. E pelo menos 40 desses gêneros de cianobactérias produzem toxinas muito perigosas, como as hepatotoxinas, que podem atacar nosso fígado, e as neurotoxinas, que podem atingir nosso sistema nervoso central, levando até a morte. Galera, então é hora de fazer nossas malas e sair correndo para outro país. Vou ligar para minha mãe agora e... Nem adianta, Jorge. Essas florações de cianobactérias existem no mundo quase todo. São muitos registros de mortes de animais por causa dessas águas contaminadas. Na Austrália, em 1991, o rio Darling-Barwon foi ocupado por uma floração de cianobactérias enorme. Mais de 1.000 quilômetros do rio foram comprometidos. Milhares de animais consumiram essa água e morreram por causa de uma neurotoxina. E o caso humano mais grave de ação das cianobactérias aconteceu aqui no Brasil, em 1996, numa clínica de hemodiálise na cidade de Caruaru, Pernambuco. Água contaminada por cianobactérias foi utilizada no tratamento quando hepatotoxinas passaram diretamente para a corrente sanguínea dos pacientes. De 135 pessoas contaminadas, 65 morreram e foi confirmado. Tudo por causa dessas toxinas. Ainda bem que em nenhum outro lugar do mundo foram registradas mortes de pessoas diretamente por causa das cianobactérias.
A tragédia de Caruaru é usada até hoje como exemplo para estimular e promover cuidados com a água e a saúde das populações do mundo todo. Então a gente precisa prevenir, para que não surjam tantas florações de cianobactérias. Precisa, cuidar, cobrar das autoridades que cuidem das bacias hidrográficas, dos solos, que controlem o uso de fertilizantes. O tratamento dos esgotos das casas e das indústrias é fundamental, além da preservação das matas ciliares. Isso, Flora! A coleta e o tratamento insuficientes de esgotos, além da falta de cuidado e proteção dos mananciais, são os principais vilões da contaminação da água. Meu professor disse que no Brasil, só 55% dos municípios tem sistema de coleta e tratamento de esgotos. Tem noção? Quase metade do país descarta os esgotos do jeito errado. Se a gente considerar só os domésticos, apenas 27% dos municípios brasileiros fazem o tratamento. Quando o lixo e os esgotos chegam à água, levam um monte de coisa ruim. Por exemplo, se esgotos sanitários das cidades, adubos da agricultura e efluentes da criação de animais caem no corpo d'água, causam um excesso de material orgânico nesse lugar. Aumenta a população de bactérias e cianobactérias. A água fica turva, falta oxigênio e isso mata os animais e os vegetais desse manancial. O nome desse processo horrível é eutrofização. Isso, para usar bem e sempre essa água, não tem outro jeito senão preservar. Parte dessa preservação é responsabilidade do governo. Coletar e tratar os esgotos, reflorestar as margens dos rios e, claro, garantir a qualidade da água que abastece nossas casas. Também é importante que sejam usados métodos de irrigação que desperdicem menos água e sejam mais eficientes, pois já sabemos que há pouca água doce disponível no planeta. Mas também é compromisso da população cuidar da água no país e no planeta. A gente precisa evitar todo o desperdício em casa e na rua, coletar e descartar o lixo de maneira certa e se ligar nas ações de quem está perto também. Já tô até com medo de abrir a torneira em casa. Calma, Jorge. As estações de tratamento seguem várias medidas do Ministério da Saúde para garantir que a água da nossa torneira seja segura. Essas estações fazem contagem das cianobactérias nas fontes e realizam análises constantes que certificam se uma água pode ou não ser usada para o nosso consumo. E tem um detalhe muito importante: quanto maior a poluição das águas, maior é o custo do tratamento. A gente tem muita coisa para mudar, né? Mas pelo menos já tem informação de sobra. Agora é hora de partir para ação. Ei, e vocês também podem. Repassem essa mensagem, combatam o desperdício, lutem contra a poluição. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue muita coisa. A vida de todo mundo depende disso. E de pensar que isso tudo começou com um piquenique que deu errado. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de ciência, a gente vai falar sobre a poluição da água, tá bom, meus amores? Prestem atenção na explicação e respondam à atividade com muita atenção, tá bom? Beijos e fiquem com Deus. Meus amores, muitas atividades que o ser humano realiza provoca alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes são chamadas de poluição. A poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos e até prejudicando também aqueles que vivem na água, como os peixes e algumas plantas. Vamos ver algumas situações que causam a poluição da água. Os resíduos acumulados nos lixões produzem um líquido chamado chorume, que pode poluir o solo, as águas subterrâneas e a água de rios e lagos. A água utilizada em atividades domésticas, misturada a compostos como detergente,
resto de alimentos, fezes, urina, formam o esgoto doméstico. Esse esgoto deve ser tratado antes de ser eliminado nos rios e mares. As indústrias podem eliminar compostos que causam a poluição da água de rios e lagos e mares, e também das águas subterrâneas. Os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água. Produtos utilizados em plantações agrícolas, como agrotóxicos, fertilizantes, quando aplicados de forma inadequada, ou seja, de forma errada, podem causar poluição da água de rios, lagos e também, meus amores, das águas subterrâneas, que são as águas que ficam embaixo da terra. A charge mostra um problema ambiental, que é a poluição da água. A água poluída, meus amores, pode causar problema de saúde para as pessoas que a ingerirem ou entrarem em contato com ela. Alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia e intoxicações. A água poluída pode prejudicar e até matar os animais que vivem nela. Outros animais que vivem próximo à água poluída também serão prejudicados, pois podem se contaminar ao beber dessa água poluída. Se a água utilizada para irrigar as plantações estiver poluída, pode contaminar os alimentos que entrarem em contato com ela. E os animais que consumirem esses alimentos também ficarão contaminados. Menos de 1% da água encontra-se nos rios e lagos. Antes dessa água chegar à nossa casa, é preciso que ela passe pela estação de tratamento para a retirada das impurezas. Se a água estiver muito poluída, esse tratamento sai muito caro. O tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita ainda a desinfecção. Nesta etapa, a água recebe um agente desinfetante para eliminar os germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. A Copasa mantém